Ele criou um império que encanta bilhões de pessoas há gerações. Desenhou sonhos, construiu mundos, e deu vida a um camundongo que se tornaria mais famoso que muitos reis. Mas o que pouca gente sabe é que antes de tudo isso, Walt Disney foi demitido. O motivo? Falta de criatividade. Isso mesmo. O homem que revolucionou o entretenimento foi rejeitado por não ter boas ideias. O que aconteceu nos bastidores da vida de Walt Disney? Que segredos se escondem por trás de seus olhos sorridentes e do seu famoso bigode? Hoje, você vai conhecer a vida secreta de Walt Disney e descobrir como a escuridão quase engoliu o homem que ensinou o mundo a sonhar. Nascido em 5 de dezembro de 1901, em Chicago, Walt Disney cresceu entre privações e sonhos. Seu pai, Elias, era severo. Um homem rígido, que via pouco valor em arte, desenhos ou qualquer tipo de ilusão. Ainda criança, Walt passava horas desenhando. Vendia seus rabiscos aos vizinhos. Mas para seu pai, aquilo era perda de tempo. Aos 16 anos, ele mentiu a idade para se alistar na Cruz Vermelha e ir para a Europa, pouco depois da Primeira Guerra Mundial. Não com armas, mas com lápis e tinta. Ele desenhava nas ambulâncias, criava personagens nos muros. Era sua forma de escapar da realidade. Quando voltou para os Estados Unidos, decidiu. Seria animador. Mesmo sem um tostão no bolso e sem ninguém que acreditasse nele. Em 1922, fundou um pequeno estúdio em Kansas City, o Laugh-O-Gram Studios. As animações eram inovadoras, engraçadas, mas os negócios, um desastre. Faliu em menos de um ano. Morando num escritório vazio, comendo feijão enlatado, Walt não desistiu. Vendeu sua câmera. Comprou uma passagem só de ida para Hollywood. Mas foi lá que veio o primeiro golpe profundo. Conseguiu um emprego como cartunista em um jornal local. Pouco tempo depois, foi demitido. O motivo? Você não tem ideias criativas o suficiente. Aquilo poderia ter sido o fim. Mas na mente de Walt, a rejeição virou combustível. Ele disse: quando você acredita em algo, acredite até o fim. De forma inabalável. Ao lado do irmão, Roy, Walt abriu uma pequena produtora. E criou um personagem, Oswald, o coelho sortudo. Os desenhos fizeram sucesso, mas havia um detalhe sombrio. O estúdio que distribuía Oswald roubou os direitos do personagem. E pior, levou quase toda a equipe de animadores de Walt com eles. De novo, ele estava sozinho. Sozinho. Traído. E de volta à estaca zero. Foi durante a viagem de trem para casa, em silêncio, olhando pela janela, que surgiu uma ideia. Um ratinho pequeno, com luvas brancas e olhos vivos. Nascia ali. Mickey Mouse. Mickey foi rejeitado por diversos estúdios. Diziam que um rato nunca faria sucesso. Mas Walt insistiu. Em 1928, lançou Steamboat Willie, o primeiro desenho animado com som sincronizado. O público ficou hipnotizado. Em semanas, Mickey virou uma febre. Bonecos, camisetas, revistas. O rato que nasceu de uma traição salvou a vida de Walt Disney. Mas o Walt não parou. Enquanto o mundo celebrava seus desenhos curtos, ele queria mais. Queria fazer o impossível. Um longa de animação. Colorido. Com trilha sonora, roteiro e emoção. Todos disseram que era loucura. A mídia chamou de a tolice de Disney. Ele hipotecou a casa. Vendeu tudo o que tinha. Em 1937, estreava Branca de Neve e os Sete Anões. Quando as luzes se apagaram, o silêncio tomou conta do cinema. Minutos depois, aplausos de pé. Lágrimas, gritos e a consagração. O homem que foi demitido por falta de criatividade tinha acabado de criar o primeiro longa de animação da história. A partir dali, o mundo nunca mais seria o mesmo. Disney construiu parques, lançou filmes, criou personagens que se tornariam parte da cultura global. Mas mesmo com a fama, ele continuava sendo o garoto de Chicago que só queria contar boas histórias. Atrás dos sorrisos, Walt também enfrentou depressões, crises, batalhas judiciais, doenças. Era obcecado pelo perfeccionismo, dormia pouco, sofria calado. Mas nunca, nunca deixou de imaginar. Porque para ele a criatividade não era um dom. Era um ato de resistência, uma forma de sobreviver num mundo que nem sempre entende os sonhadores.
Walt Disney morreu em 1966, aos 65 anos. Mas seu legado continua crescendo. Nos filmes, nos parques, nos corações, demitido por falta de criatividade. Mas talvez foi justamente essa rejeição que libertou o gênio. Porque enquanto uns enxergavam um fracassado, ele via um castelo. E foi assim que Walt Disney ensinou o mundo a sonhar de olhos abertos. Se você também acredita que os sonhos podem mudar o mundo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. Obrigado por assistir.